Olá pessoal, aqui é a Kathleen Ribeiro e mais uma vez estamos aqui para apresentar o podcast do Temor e Tremor. Bom, a gente está trabalhando, como vocês sabem, o livro, a Epístola de 1 João, que trata do tema segurança da salvação. Vamos orar para começar. Pai nosso, Deus Todo-Poderoso, que salvou a sua igreja, que tem nos dado o amparo do Espírito Santo e a garantia da salvação na promessa feita através de Jesus Cristo e do seu sangue. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa aqueles que ouvem o devocional, que eles possam ser edificados e receber o alimento, o único alimento permitido, capaz de nutrir as ovelhas do teu pasto, que é a tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, Deus nosso Pai, que o Senhor abençoe os jovens do Temor e Tremor, abençoe a mim, que me dê capacidade para falar com humildade e clareza, e que eu possa ser todo o tempo dirigida pelo Teu Espírito. Eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 a 24. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Meus queridos ouvintes, mais uma vez, João coloca aqui uma grande ênfase no mandamento do amor fraternal. Vejam como isso é importante. Talvez você não perceba o impacto das palavras de João aqui, porque você vive em um mundo onde essa mensagem triunfou de certa forma, ou pelo menos a aparência dela. Ou melhor dizendo, ela se popularizou. Porque, de fato, o cristianismo permeia a nossa cultura, está presente, que nós temos a impressão de que todos sabem de seus deveres e todos conhecem a razão e o fundamento deles. Veja o versículo 16. Conhecemos o amor nisto, ou conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Este é o motivo, é o fundamento do mandamento do amor. Você deve amar porque Cristo te amou. E você deve dar a sua vida pelo seu irmão porque Cristo deu a vida por você.
Porém, quando João diz isso nessa carta, era uma mensagem polêmica. Sim, talvez você não entenda isso. Mas, embora não fosse um mandamento novo, era novo para aqueles que ouviam. Ouviam de um Deus que desceu na terra para morrer pelos pecadores. Você só vai entender isso quando você perceber o que o mundo era antes do cristianismo. Por exemplo, quando você vai ler na carta do apóstolo Paulo a Filemon, que era um dono de um escravo chamado Onésimo. E a Bíblia fala, olha o que diz aqui, no verso 15. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o retivesses para sempre. Ele falando do escravo. Mas não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Pessoal, olhem isso. Paulo falando de um escravo, Onésimo, para o seu senhor. E ele diz, olha, você receba-o como se recebesse a mim mesmo. E não considerando ele como um servo, não mais, só que como um irmão. Onde é que você via esse tipo de coisa? Era uma mensagem impactante. Mas é disso que se trata. Você vê Paulo falando aos Efésios, você pensa assim, que coisa terrível que Paulo diz aqui, que a mulher ela tem que se sujeitar ao homem. Mas você não entende o quão importante foi Paulo trazer aquelas mensagens num mundo onde os homens eram acostumados a espancar suas esposas até a morte, quando eles se desagradavam delas. Eram tratados como cães, menos do que nada. E aí você vê Paulo falando, olha, um homem não pode fazer mal à sua esposa, porque quando ele maltrata a sua esposa, ele está fazendo mal ao seu próprio membro. E aí você vê Paulo dizendo, olha, porque o homem, ele deve amar a sua esposa de tal maneira que ele deu o seu próprio corpo para ser destruído por amor a ela. Assim como Jesus amou a igreja e deu seu corpo para ser destruído por amor a ela. Então você vê uma mensagem que naquele tempo, hoje não, hoje a gente pensa que natural falar de amor. Mas quando os apóstolos surgiram e o próprio Cristo falando daquelas mensagens do amor, do perdão, da salvação por meio da fé, tudo aquilo impactou o mundo. Você nunca vai entender o impacto do cristianismo sobre o mundo de forma plena. Você não sabe porque você não tem como voltar no tempo e ver o que o mundo era antes do cristianismo. E aí você vê aqui João falando, olha, vocês devem amar seus irmãos. Devem amá-los. Amá-los de tal forma que vocês deem a sua vida por eles. O interessante sobre essa motivação é que se é essa a fundamentação da Bíblia para você amar os seus irmãos, então saiba que nenhuma outra religião ela tem legitimidade para te dizer que é sua obrigação amar o seu irmão. Quando eles dizem, olha, você deve amar o seu irmão, você pergunta, por quê? Por quê? O interessante é isso. O cristianismo ele não tem um motivo. Não em nós. Se eu disser assim, olha, eu devo amar o meu irmão porque ele merece, eu estou fugindo do cristianismo. Porque o cristianismo diz que nós fomos amados por Deus sem merecer. Sem merecer. Então, quando todas as outras religiões, elas traçam valores, traçam metas e dizem, olha, você deve amar o seu próximo, elas em muitas situações, elas vão chegar ao ponto de dizer, você deve amar o seu próximo porque você vai precisar de amor, ou seja, vai ser uma troca. E aí ele diz, olha, você deve perdoar porque em algum momento você vai precisar ser perdoado pelo seu próximo. Só que a questão é, e se nunca acontecer? E se nunca acontecer de eu falhar tão fatalmente que eu preciso do perdão do meu irmão? E aí? Mas o cristianismo afirma
você sempre vai estar em dívida, porque sempre necessitará do perdão de Deus. É por isso que, quando você compara o cristianismo com outras religiões, você vê que é como se houvesse uma árvore. O cristianismo ele tem a raiz. Ele tem a raiz, está bem fincada. Mas todas as outras religiões, elas não têm raízes. Elas não têm motivação. Você tem que amar. Por quê? Não, mas tem que amar porque é espiritual e tal. Por quê? Por que eu preciso amar? Por que eu preciso ser espiritual? Ah, mas você tem que perdoar. Por quê? Entende? Não existe. Não existe motivação porque não existe um fundamento bem fincado. Mas o cristianismo, ele nos traz a doutrina da graça de Deus, da graça imerecida de Deus. Então ele afirma, olha, quem não ama seu irmão está na morte. Demonstra que está na morte, porque não entendeu. Eu não sei se você conhece uma parábola que diz assim: reconcilia-te depressa com o teu adversário no caminho, antes que acabe o tempo. Meu Deus, eu não estou parafraseando muito bem, mas antes que chegue o momento em que você deva ser julgado, deva ser levado ao meirinho e depois de ter feito tudo, ter ocorrido tudo, você seja lançado na prisão. Olha, reconcilia-te depressa. Entra em comunhão com o teu irmão, porque vai chegar o juízo. Vai chegar o juízo. E você vai precisar entrar em acordo com o seu irmão, para que não aconteça de que você seja achado diante do juiz e você não tenha mais como encontrar uma saída. Deus, ele sabe que o nosso tempo é muito curto. E Deus, ele sabe dos nossos pecados. Nós somos tão contrários a Deus que nós criamos cada bobagem, cada barreira para vivermos odiando uns aos outros. Mas Deus, ele deseja que a gente tenha os olhos fixos na eternidade. Ela está logo ali. Ela vai chegar logo. Às vezes você pensa, eu tenho a vida toda pela frente. Mas você não sabe. E mesmo a vida do homem passa muito ligeiro. Nós somos como um conto. Como uma fumaça que está aqui e que logo não estará mais. Logo, a eternidade vai chegar. E nós viveremos uns com os outros e com Deus. E Ele deseja que nós já possamos antecipar essa visão aqui na terra, sendo a imagem de Deus, sendo a casa de Deus aqui, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio ao mal. Ele deseja que nós vivamos como se a eternidade já tivesse chegado, como se nós já estivéssemos lá. E ele diz, olha, você tem um irmão e ele está padecendo necessidade. Você diz, olha, eu vou me despedir de você. Se fazer nada por você, de que vale? Onde está o seu amor? Esse amor aqui é um amor de querer o bem da pessoa. Não como Caim, que desejava o mal, a pessoa fosse de mal a pior, para que ele parecesse um pouco melhor diante do seu irmão. Ele matou Abel porque Abel parecia bom e ele achava que Abel era melhor do que ele. Então ele matou o próprio irmão, porque ele não se contentava consigo mesmo. E de fato nós não devemos nos contentar conosco, mas não devemos de nenhuma forma buscar nos contentar conosco com base em nós mesmos e em nossas obras. Mas devemos buscar em Deus aquilo que nos falta. E não foi isso que Caim fez. Pelo contrário, ele odiou seu irmão. E aí, nós temos aqui o que Deus declara para nós. Caso o nosso coração nos condene, caso haja alguma raiz de maldade, ingratidão, soberba e orgulho no nosso interior, ele diz, olha, não age de forma ardilosa com seu irmão.
em várias passagens em Provérbios, ele diz, olha, aquele que dissimula com os lábios, cujo irmão está próximo, mas você está só desejando mal. Isso é abominável diante do Senhor. Na sua boca há paz, mas no interior é guerra. Olha, ele diz, se isso ocorrer, se o nosso coração nos condenar, saiba que Deus é maior do que o nosso coração. E Ele conhece todas as coisas, porque nós não podemos fugir de Deus. A Bíblia diz que se eu fizer a minha cama lá no abismo, Deus está lá. Se o nosso coração nos condenar, devemos pedir a Deus que tudo pode, que nos proteja e nos livre, tal como Davi pedisse, vê se há em mim algum caminho oculto, algum caminho que leve à morte. Me tira, me guie para os teus caminhos de volta. E se o nosso coração não nos condena, ele diz, podemos pedir tudo o que quisermos e será atendido. Porque o que nós quisermos, se o nosso coração não nos condenar, será o que Deus aprova. E Deus nos concederá o desejo do coração dele, que está no nosso coração, caso ele não nos condene. E aquele que guarda um mandamento de Deus, e o mandamento dele é que creiamos no nome do seu Filho e amemos uns aos outros, aquele que guarda esses mandamentos, nele está e ele nele. E nisto nós conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, o Espírito Santo define quem pertence a Deus e quem não pertence. Porque é o Espírito Santo que habita em nós que nos capacita a amar o nosso próximo e que nos capacita a viver uma vida espiritual e em comunhão com Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, com a Tua palavra e por meio da Tua graça Tu tens nos atraído, Tu tens nos ensinado e nos limpado, nos capacita a amarmos uns aos outros, como Cristo amou a igreja. Nos ajude a não sermos egoístas, nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis aqui na terra, a andarmos com prudência, a perdoarmos e a darmos um bom exemplo, para que as pessoas que venham, elas possam se sentir tocadas e não inclinadas a fugir da igreja. Nos ajude a viver em comunhão, Senhor, e que possamos ser mansos e humildes de coração, tal como o Teu Filho Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.